Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Iremos para a correção da semana 2, PET, volume 7, Geografia. A unidade temática Mundo do Trabalho, tema o processo de formação das regiões metropolitanas. Região metropolitana é um conjunto de cidades onde existe uma central que vai polarizar as outras, um crescimento econômico, estrutural e social, formando-se uma região metropolitana, crescimento do espaço urbano. Leia o trecho para responder às atividades 1 e 2. Coloquei essa fotinha aqui que está se referindo a uma questão trabalhada no PET da semana 1. Gentry, o que é? Gentrificação vem de gentry, uma expressão inglesa que designa pessoas ricas ligadas à nobreza. O termo surgiu nos anos 60, em Londres, quando várias gentries migraram para o bairro que, até então, abrigava a classe trabalhadora. Este movimento disparou o preço imobiliário do lugar, acabando por expulsar os antigos moradores para acomodar confortavelmente os novos donos do pedaço. O evento foi chamado de gentrification, que numa tradução literal poderia ser entendido como processo de enobrecimento, aburguesamento ou elitização de uma área, mas nós preferimos o aportuguesamento do termo original, gentrificação. Coloquei aqui também um site para vocês analisarem, tem um texto bastante específico explicando o que é gentrificação. Na semana anterior, nós falamos sobre isso, que é o processo de valorização, de revitalização de uma área com infraestrutura que acaba expulsando os antigos moradores de baixa renda e tornando-se uma área de atração de especulação imobiliária para os moradores de alta renda. Atividade 1. O processo de gentrificação é uma evolução nos problemas urbanos. Seguindo o texto, alguns espaços empobrecidos nas cidades podem passar por revalorização ou elitização. Em sua opinião, esse processo é positivo ou negativo? Defenda seu ponto de vista com uma argumentação. Gente, quando um antigo bairro, onde tinha uma classe de baixa renda, ele começa a ser revitalizado, investindo em infraestrutura, iluminação pública, ciclovias, segurança, ele começa a ser modernizado ali com investimentos públicos e privados, fazendo com que aquele local torne-se um local caro para se viver. Aumenta-se o preço da luz, aumenta-se o aluguel, aumenta-se o valor do imóvel daquele local. Isso gera a gentrificação, que é a expulsão do morador de baixa renda para a atração do morador de alta renda, que vai poder pagar para morar naquele local. Então, resposta no ponto de vista de uma melhoria na infraestrutura do bairro é positivo. Porém, é negativo quando essa revalorização do bairro tem por objetivo o acesso à elite de alto poder aquisitivo e expulsão da população de baixo poder aquisitivo, agravando ainda mais os problemas urbanos. Compreenderam? 2. Conhecendo a evolução urbana, sabemos que muitos trabalhadores ocupam com suas famílias áreas impróprias e periféricas das cidades. Qual a relação disso com a chamada gentrificação? Então, esse processo de gentrificação vai fazer com que aquele morador procure áreas precárias, áreas impróprias para suas moradias, visto que para pagar para morar em bairros de elite não é possível mais para a população de baixa renda. Então, resposta: gentrificação provoca a especulação imobiliária e obriga as famílias de baixa renda a se ocuparem em áreas impróprias e periféricas da cidade, pois o custo de vida em bairros revitalizados com boa infraestrutura se torna mais caro para o morador de baixa renda. Compreenderam? 3. Considerando o processo de conurbação tratado no texto da semana, quais os fatores de atração das pessoas para as metrópoles? Conurbação é a junção espacial e estrutural de uma ou mais cidades. Quando a cidade começa a crescer em termos de populacional, em termos de infraestrutura, para as áreas periféricas, e uma outra também começa a crescer,
torna-se uma junção espacial, torna-se cidade conurbadas. É o caso de Belo Horizonte, Betim, Contagem, né? São cidades ali conurbadas, porque cresceram tanto, formando-se uma grande região metropolitana. Então, resposta: o que faz com que essas pessoas atraem para ir morar nas metrópoles? A procura por equipamentos urbanos, como acessos aos serviços públicos, centros comerciais, de lazer, educação, saúde, emprego, entre outros, porque a cidade oferece esse serviço e atrai a população. Atividade: observe o gráfico de algumas regiões metropolitanas da América Latina e responda as atividades 4 e 5. Países selecionados: parte da população nacional concentrada na região metropolitana da capital. Santiago, capital de Chile, né, tem uma porcentagem de 37% da população morando na região metropolitana, né? População concentrada na região metropolitana. Os dados aqui variam de 29% a 38%. Buenos Aires, na Argentina, está na faixa de 34%. Lima, Peru, na faixa de 32%. 4. Considerando que o Brasil, a região metropolitana de São Paulo, concentra 10% da população total do país, explique as diferenças observadas quando comparamos São Paulo às regiões metropolitanas de Buenos Aires, Lima e Santiago. Gente, se for comparar a população brasileira, é muito maior, mais de 2 milhões de habitantes. Então, é maior do que Chile, Argentina e Santiago. E 10% dessa população está na região metropolitana de São Paulo. Se comparando os dados percentual, São Paulo está apenas com 10%. Mas se você for comparar o nível populacional, São Paulo ainda possui um número de porcentagem de pessoas morando na região metropolitana maior do que dos outras cidades aí. Resposta: se compararmos a concentração populacional das regiões metropolitanas citadas, em termos percentual, São Paulo apresenta a menor porcentagem. Porém, em termos absolutos, São Paulo é mais populoso do que Santiago, Buenos Aires e Lima. Certinho? Atividade 5. Quais as características apresentadas por essas cidades que as tornam o centro das regiões metropolitanas? Belo Horizonte, por exemplo, é uma capital que é centro das regiões metropolitanas, porque lá se encontram todos os níveis de poder, de serviços terciários, né, indústrias, concentram ali. Então, isso torna-se uma cidade polarizadora das demais. As cidades centrais, metrópole, têm poder de polarizar e dinamizar as demais cidades ao redor, influenciando-as econômica, social e politicamente. Concentra os principais equipamentos, como serviços públicos, bancos, comércio, hospitais, universidades, meios de informações, transportes, entre outros. Compreenderam? Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.